Tudo bem? Hoje eu vou refletir com vocês um pouco sobre o peso de uma posição. Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão numa certa posição de autoridade e se aproveitam dessa posição para tentar buscar benefícios para si. Mas existem pessoas leais que de fato aproveitam a sua posição para servir melhor as outras pessoas. Um professor que aproveita aquela sua posição como educador para trazer conhecimentos para um determinado aluno. Um pai que aproveita a sua posição para ensinar e inspirar seu filho para o futuro. Um presidente que busca o melhor para o seu país, para a sua nação. Um governador que busca melhor para o seu estado e por aí vai. Mas eu queria focar, ao invés de focar naqueles problemáticos, naquelas pessoas que têm uma posição e se aproveitam disso para si, eu queria focar nas pessoas que são leais, que realmente abdicam da sua vida para tentar, de alguma forma, fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas. O que a gente tem dificuldade de enxergar é que essas pessoas em uma determinada posição, elas também são seres humanos. São seres dotados de personalidade, necessidades. São pessoas como nós, como cada um de nós. E às vezes nós temos a tendência de tratar pessoas que estão numa determinada posição como algo, praticamente um semideus. Uma pessoa que nós temos um não acesso a elas. E eu falo isso porque hoje se fala muito sobre um benefício do aluno ter uma assistência psicóloga, uma assistência emocional, uma assistência de melhores ferramentas metodológicas para desenvolvê-lo no seu aprendizado, mas nem tanto se fala a respeito do professor, de como melhorar, tratar melhor os seus problemas que às vezes ele tem em casa, que às vezes ninguém sabe, às vezes ele precisa pegar aquele problema, estender no varal e ir para a rua e tentar depositar algo na vida de outros jovens, sendo que às vezes o seu jovem, o seu filho em casa está morrendo, está sofrendo, está com determinados problemas e às vezes ele precisa ficar calado e não consegue expor para ninguém esses problemas. E às vezes tem, inclusive, professores que acabam descontando no seu trabalho, mas perceba que às vezes você tem situações e problemas que são criadas no dia a dia de um professor que são ocasionadas por outros fatores e ninguém chega lá e pergunta o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, o que é aquilo outro. E aí, às vezes, o professor ele só queria ser um aluno, só queria ser tratado ou cuidado como um aluno, visto como um aluno, alguém que está aprendendo e precisa também de apoio. Da mesma forma, um líder religioso. Eu sou professor, também eu sou pastor. E eu vejo que tem muitos pastores que têm dificuldade de pedir ajuda em uma determinada fraqueza, em uma determinada debilidade, porque tem receio do que vão pensar dele. Se ele demonstrar essa fraqueza, essa debilidade, expô-lo e falar uma série de coisas por aí e acabar acabando com a reputação daquele homem, simplesmente porque tem receio de qual será a reação de alguém quando souber que ele tem alguma fraqueza ou alguma debilidade. Então, quantos pastores precisavam de pastores, quantos líderes religiosos precisavam de lideranças, pessoas para caminhar com eles, para tratá-los não como pastores, mas como ovelhas, pessoas que pudessem ouvi-los e não apontar o dedo e falar isso ou aquilo outro. Às vezes é necessário sim, mas pessoas que pudessem, ao invés de apontar o dedo, abraçar e curar e sarar aquelas feridas e ficar com ele até que tudo aquilo fosse resolvido. Então, às vezes nós olhamos para uma pessoa que está numa determinada posição e não enxergamos mais aquela pessoa como ser humano. Porque o problema está em nós. Porque nós objetivamos certas posições e endeusamos essas posições a ponto de que quem já está lá é endeusado por nós. Da mesma forma,
um pai. Renato Russo falava isso, né? Renato Russo falava que você diz que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Na verdade, nós não nos colocamos tanto no lugar dos nossos pais e dizemos e acusamos que eles não se colocam no nosso lugar. Quando na verdade, se a gente pudesse colocar um pouco a mentalidade, um pouco a visão dele nos nossos olhos, a gente ia enxergar que no fundo, mesmo que a gente não concorde, ele, de acordo com a perspectiva dele, está tentando procurar o melhor para a gente. E quando a gente entende isso, a gente passa a respeitar. Não que a gente vai conseguir aceitar tudo como filhos, mas a gente passa a compreendê-los, a gente passa a ser amigo deles, porque a gente sabe que existe alguém interessado no melhor para a nossa vida. Então, a gente não pode tratar as pessoas que estão numa determinada posição maior ou de cuidado para que possa nos favorecer. A gente não pode tratar essas pessoas como deuses e não pode tratar essas pessoas como não humanos. São seres humanos, precisam de necessidade, têm as suas próprias necessidades, têm as suas próprias carências, têm os seus problemas que às vezes precisam abrir mãos para te servir melhor. Então, hoje, se você puder, mande uma mensagem para algum professor, para algum amigo, para algum líder religioso, para algum pai, seu tio, pessoa que de alguma forma tentou cuidar de você, tentou trazer alguma coisa para você, mas em algum momento você não compreendeu essa pessoa. Não estou dizendo que você vai concordar sempre, mas é importante a gente compreender que às vezes um trabalho ele não é bem feito, não porque a pessoa não sabe fazer um trabalho, mas porque existe uma série de situações na vida daquela pessoa que ninguém perguntou a respeito, que ela não consegue tratar com ninguém, porque ela está numa determinada posição em que ela não consegue compartilhar com outras pessoas por receio do que as outras pessoas vão pensar ou receio de perder aquela posição, entendeu? Como eu vejo essa questão da posição? Eu vejo da seguinte forma: se o meu papel dentro de uma posição é servir melhor aquelas pessoas, eu não preciso ter medo de perder minha posição, porque a minha posição só tem um propósito: servir aos outros. A partir do momento que não consegue servir, não há por que ter aquela posição. E até mesmo as minhas debilidades, os meus problemas, eles servem como uma plataforma para que as pessoas possam crescer mais, porque isso vai gerar uma identificação. Quando as pessoas percebem que eu não sou, por exemplo, um ser humano ou um super-homem, que eu não sou alguém superdotado, que eu sou uma pessoa que tem problemas, que se entristece, que fala, que às vezes perde a cabeça, uma pessoa normal. Quando as pessoas compreendem isso, parece que existe uma identificação tão grande que existe aquilo que a gente chama de cumplicidade. As pessoas passam a nos olhar de maneira diferente e a nos tratar dessa maneira, e a gente passa a tratar aquela pessoa de maneira diferente e enxergar também sob os olhos dela. Então, que a gente possa refletir sobre isso. E quando eu falo o meu pensamento em relação a essa questão de posicionamento, eu falo a meu respeito, mas quantas pessoas estão por aí que têm uma posição e estão sofrendo e não têm essa mesma compreensão? Então, que você possa ir lá e abraçá-los. Agradece por alguma pessoa que passou na sua vida. Vai lá e manda uma mensagem, vai lá e dá um abraço nas pessoas que convivem com você, no seu pai, na sua mãe, que às vezes você tem atrito e não compreende, mas que você possa reconhecer que essas pessoas que estão acima de você, elas também são seres humanos, acima de tudo. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não concorde, mesmo que você seja totalmente diferente dessa pessoa, que você possa entender que essa pessoa tem uma família, que essa pessoa tem um sentimento, que essa pessoa se entristece, que essa pessoa caga, que essa pessoa é alguém normal. E como alguém normal, assim como você precisa de tantas coisas, essa pessoa precisa também. Tá bom? Um forte abraço. Pense sobre isso.